Olá, tudo bem? Paz. Tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você numa importantíssima reflexão. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração contigo. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a minha vida diante de Ti, pedir, Espírito Santo, que eu seja somente um instrumento em Tuas mãos, uma ferramenta a Teu serviço, para que o Senhor fale conosco nessa hora, essa importante reflexão, Pai, para as nossas vidas, como nós precisamos, ó Pai, compreender isso, compreender essa verdade. Pai, que toda oposição carnal, humana, ela não tenha vez nessa hora, nem para que eu possa compartilhar isso através desse vídeo, nem para que o vídeo seja editado, publicado e que esse irmão possa assistir, ó Pai, que essa pessoa possa assistir, que todo impedimento maligno também seja repreendido pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, e que toda a glória, Senhor, seja somente sua. Senhor, que os corações endurecidos sejam como a pedra sendo esmiuçada pelo poder da Tua palavra, que os nossos pensamentos e corações sejam levados cativos à obediência de Cristo, e que o Senhor, Pai, traga sobre cada um de nós a porção que o Senhor tem individualmente na aplicação individual para cada um. Oramos, ó Pai, confiantes em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, eu quero compartilhar com você algo que saltou aos meus olhos durante a minha meditação bíblica em Mateus, capítulo 6, e que eu preciso compartilhar com você. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até aí. Algo que nós precisamos compreender é como nós precisamos orar. Como a vida de oração é fundamental para as nossas vidas. Como a oração é algo que faz parte do DNA do servo de Deus. Como a oração é algo que precisa estar presente sempre nas nossas vidas. Sem essa importante disciplina espiritual que é a oração, ao invés de nós termos vida espiritual, nós estamos demonstrando que estamos mortos. É inconcebível alguém que serve a Deus não ter um relacionamento com Ele por meio da oração, você compreende? A fé é uma das maiores expressões que indicam que alguém de verdade tem fé em Deus. A oração, ela é a arma mais poderosa que nós temos contra o império das trevas. Por que eu digo isso? Contra os poderes das trevas. Versículo de número 13, quando a palavra diz em Mateus 6, e não nos conduzas à tentação, é claro, aí
A tentação, ela vem por meio da nossa carne, da nossa natureza humana, mas quando o texto diz, mas livra-nos do mal, quando Jesus ensina isso, ele está mostrando que por meio da oração, sim, nós conseguimos batalhar contra os poderes das trevas. Aliás, lá em Efésios 6, quando Paulo ensina sobre nos revestirmos da armadura de toda a armadura de Deus, né, vemos que ao final de cada componente da armadura, ele vem falando para que nós estivéssemos orando, porque o que dá liga a cada um desses componentes na armadura e faz com que nós tomemos dessa armadura e nos revistamos é a oração. A oração em si, ela é a própria guerra. Nós aprendemos também que a oração é o meio pelo qual nós temos o agir de Deus pelas nossas vidas, segundo a sua vontade. Vemos isso claramente no versículo 11, quando Jesus ensina: o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas. Então, nós vemos o agir de Deus por meio da nossa oração, porém, conforme a vontade dele. Quando nós lemos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, além de ser a arma mais poderosa contra os poderes das trevas, ela também é o meio pela qual o Senhor interfere, age na nossa vida, segundo a vontade dele. Agora, é importante nós observarmos algo interessante. Abra Lucas, por favor, capítulo 11, porque não só a oração ela é a arma mais poderosa contra as trevas e como ela é meio pelo qual o Senhor nos age em nossas vidas, mas nós vemos que a única coisa que os discípulos pediram ao Senhor que os ensinasse foi a oração. Ela, no Lucas 11, a partir do versículo 1, ela não é apenas a única coisa que os discípulos pediram ao Senhor para que o Senhor ensinasse. Não apenas isso, como vemos aqui. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E eles não pediram para que Jesus ensinasse a pregar, a curar enfermos, a realizar milagres, a fazer qualquer outra coisa. Eles pediram que Jesus os ensinasse a oração. Versículo 2. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então nós vemos aqui a única coisa que os discípulos pediram, aquilo que eles consideraram mais importante que Jesus os ensinasse, que eles pedissem. Jesus ensinou várias outras coisas, mas que eles pedissem para que Jesus ensinasse assim diretamente, claramente. Nós vemos aqui a oração. Mas não apenas a oração é aquilo que eles pediram para ensinar, mas também a oração é o meio pelo qual o Senhor Jesus nos ensinou a nós pedirmos aquilo que é o mais importante para nós. Aquilo que é de fato necessário. A partir do versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver necessidade, tudo que for necessário, mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem pede, abrir-se-lhe-á. E qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? Então, Jesus ensinando sobre a perseverança da oração, ele nos mostra que não apenas a oração, o texto nos mostra que não apenas a oração foi aquilo que os discípulos pediram para Jesus ensinar, mas vemos que Jesus ensinou que através da perseverança na oração, nós devemos pedir o que é o mais importante, aquilo que é o necessário, o Espírito Santo. E aí, compreendendo isso, nós vemos que a oração, ela é a comunicação entre o nosso espírito recriado, nascemos de novo, ok? Fomos regenerados, feitos nova criatura, nova criação. É a comunicação entre o nosso espírito e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É a expressão que resulta, é o resultado, ok? De um relacionamento íntimo com o Senhor que habita no nosso coração, daquele que nos governa, que é o Senhor, que manda em nós. É a expressão que resulta desse relacionamento íntimo. Esse Senhor habita em nós por meio do quê? Por meio do seu Espírito. Mas a oração também é o encontro do Filho com o Pai Celestial. Nós vemos aqui em Mateus, volta lá para Mateus 6. Nós vemos, quando Jesus diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso. Então, é o encontro do Filho com o Pai Celestial. E isso é numa comunhão pessoal, profunda, íntima. É algo seu e de Deus. Entre eu e Deus. É algo profundo no relacionamento de pai e filho, em que o Senhor habita em nós pelo Espírito Santo. E aí, dentro desse entendimento, se nós entendemos que o Espírito Santo é aquilo que é o necessário, Jesus falou, lembra, nós vimos em Lucas capítulo 11, se o Espírito Santo é aquilo que Jesus mostra, contando aquilo ali, de que é o mais importante, de que é o necessário, se esse é o contexto, fica evidente na conclusão desse modelo, do ensino, do modelo de oração que Jesus deixou para nós, que ele mostrou para mim e para você qual é a prioridade da nossa vida de oração. A prioridade da nossa vida de oração é o perdão. Versículos 14 e 15 de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Como é fundamental o perdão? Nós vemos que o perdão é a prioridade de uma vida de oração. Vemos lá em Isaías 59, se você puder acompanhar comigo, por favor, vai ser uma bênção. Você acompanhar com os seus olhos, não apenas você me ouvir dizer, mas você ler comigo o que diz a palavra de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ouvir a oração, ok? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não nos ouça onde? Na oração. Você está entendendo? Mas não apenas aprendemos isso na palavra de Deus.
nós aprendemos que lá em 1 João, capítulo 1, de que tem solução para isso, para os nossos pecados. 1 João, primeira epístola de João, nos ensina algo fundamental a respeito do perdão dos pecados. A solução para os nossos pecados está em nós recebermos o perdão de Deus, a partir do versículo 8 do capítulo 1 de 1 João. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Avançando para o capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E no versículo 12 do capítulo 2 de 1 João, filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não se engane, o pecado, ele nos separa de Deus. A palavra diz em Romanos 3 que todos pecaram, por isso estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano. Todos nós, quando nós, por descendermos de Adão, e Adão ter pecado, primeiro homem, já comentei isso, talvez algum vídeo aqui, lembra de uma forma de bolo, onde nessa forma de bolo você põe ali a massa e a partir dos próximos bolos a massa sempre sai naquela forma. Agora imagina se essa forma ela cai no chão e fica amassada. Todos os bolos que surgirem a partir dali, eles serão assados assumindo a forma deformada daquela sua forma, do tabuleiro, digamos assim. É a mesma coisa o pecado. Todo ser humano, vindo a partir da queda, ele já nasce em pecado. Você compreende? Então todos pecaram. E não se engane achando que talvez por você estar em Cristo, que você jamais tropece. Lemos aqui em 1 João. Agora, o que fazer com esse grave problema, a grande enfermidade, a grande doença da humanidade, o pecado? É nós nos arrependermos sinceramente e confessarmos a Deus. Há perdão em nome de Jesus para aquele que crê no Senhor e se arrepende dos seus pecados. Mas nós temos nos arrependido de nossos pecados, nós temos clamado pelo perdão de Deus, confessando os pecados por meio da oração. Nós precisamos fazer isso. Essa é a nossa prioridade na vida de oração. Mas eu também vejo, abra comigo Atos no capítulo 2, versículo 38, por quê? Porque se Jesus ele indica que o mais importante é nós pedirmos o Espírito Santo. E se, enquanto Jesus ensinava sobre oração, ele mostra, ele ensina claramente, a única explicação que ele dá a respeito dos pontos do modelo de oração que ele nos ensinou, foi dizer a respeito do perdão, explicar sobre o perdão. É claro, é evidente que Jesus estava mostrando, para mim, enxergo isso na palavra, de que a prioridade na vida de oração é o perdão. É tratar a questão do perdão. Em Atos 2,38, quando Pedro ele está pregando para aqueles que haviam ouvido a exposição do Evangelho, ele complementando a pregação, melhor dizendo, quando eles perguntam, eles ficam compungidos no seu coração, quebrantados, e perguntam: o que faremos então, irmãos?
E aí Pedro diz isso, Atos 2,38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, receber o Espírito Santo é para aquele que se arrepende dos seus pecados. Claramente, eu encontro isso na palavra. Atos 3, no versículo 19, algo muito interessante também, uma outra pregação, agora aqui quando Pedro estava com João indo ao templo para uma hora da oração, o coxo é curado, lembra? Levanta e anda. Quando as pessoas veem aquele milagre, aquela obra acontecendo, elas começam a se aproximar de Pedro e João. Pedro, vendo aquilo, ele, opa, não posso perder a oportunidade, começa a pregar o evangelho. E pregando o evangelho, ele diz, no versículo 19 de Atos 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor é uma consequência da confissão de pecados. É uma consequência de um coração arrependido que se converte a Deus, confessa os seus pecados ao Senhor, recebe o perdão. Perdão é muito sério. Jesus, quando está lá em Mateus 6, versículos 14 e 15, explicando o único ponto do modelo de oração que ele ensinou, que ele explica, foi sobre o perdão. Eu entendo que Jesus estava mostrando ali qual é a nossa prioridade na vida de oração, mas eu enxergo também, falando sobre perdão, Lucas, no capítulo 7, vá comigo, por favor, Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 7, como é importante aprendermos aqui nesse texto, em Lucas 7, versículo 36 em diante, que a profundidade dessa relação com o Senhor por meio do Espírito Santo, da presença do Senhor por meio do Espírito Santo habitando em nós, como essa profundidade do relacionamento ela é proporcional à compreensão do perdão que nós recebemos, do perdão vivido. Veja comigo, por favor, Lucas 7, 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés. Mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça.
Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este, que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Você está compreendendo? A profundidade, o nível de relacionamento com o nosso Senhor é proporcional à compreensão que nós temos do perdão que nós recebemos. Você está entendendo? Você e eu tivemos os nossos pecados punidos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. O precioso sangue do Filho de Deus foi derramado para que você fosse perdoado. O seu pecado matou Jesus. Jesus se entregou amando a mim e a você até o fim. Não pense que os nossos pecados ficaram sem punição. Ah, o Senhor nos perdoou, passou a mão na nossa cabeça. Negativo. O nosso pecado, o nosso pecado ofende a Deus. Seja um pecado direto ao Senhor ou a que nós cometemos ao próximo. E isso ofende a Deus. E isso ofende a natureza de Deus, que é santo, separado. Nele não há trevas alguma. E se o nosso pecado ofende a um Deus eterno, qual é a punição que você e eu merecemos? A condenação eterna. Você está compreendendo? Quando Jesus morreu naquela cruz por mim e por você e declarou: está consumado, ele estava consumando ali a obra expiatória, onde ele entregou a vida dele no lugar da minha vida. Ele entregou a vida dele no lugar da sua vida, para que a vida de Cristo estivesse em mim e em você. Mas, se nós não temos a compreensão de que o nosso pecado foi punido no Senhor Jesus, Jesus foi feito maldito, morrendo naquele madeiro, tomando a nossa maldição sobre ele, sendo feito pecado em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados. Se nós não compreendemos que naquela hora que ele declara: Deus meu, por que me desamparaste? Que ali, naquele momento, os nossos pecados estavam sendo punidos no Senhor, onde houve trevas por toda a terra. Se nós não temos essa compreensão, querido, se você não consegue entender a dimensão do perdão que nós recebemos, Deus provando o seu amor quando nós ainda éramos pecadores, se nós não temos essa compreensão, nós vamos amar ao Senhor? Não vamos. Nós vamos valorizar, considerar o que o Senhor fez por nós? Não vamos. Mas à medida que nós compreendemos o tamanho do perdão que nós recebemos de Deus, o nosso relacionamento com Ele só cresce, só se aprofunda. Mais nós desejamos conhecê-lo e nos relacionarmos com Ele. Nós precisamos ter isso em mente. Mas falando sobre a prioridade do perdão, eu me lembrei também de um outro texto, Salmo 32. Porque, acompanha comigo, Atos 2,38 nos mostra que o Espírito Santo é entregue após o perdão de pecados, correto? Vimos isso. Vimos em Atos 3,19 que a presença do Senhor, os tempos de refrigério pela presença do Senhor, vem
após o perdão de pecados. Recebeu o Espírito Santo, presença do Senhor. Vimos também a proporcionalidade aqui do entendimento do perdão com o nível de entrega no relacionamento com o Senhor. E vemos ver aqui no Salmo 32 algo fundamental, que é a alegria de quem é perdoado. Como é avivado quem é perdoado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Só uma pausa aqui, um detalhe interessante. Os ossos não envelheceram por causa do silêncio. Mas enquanto estava em silêncio, deixando de confessar os pecados, o que estava acontecendo? O bramido em todo dia. Os ossos não envelheceram por conta da não confissão dos pecados. Mas os ossos envelheceram enquanto não havia confissão de pecados por conta do bramido, do murmúrio, da queixa, da reclamação, de reclamar da vida, das consequências do pecado. Você está entendendo? Mas continuando aqui, voltando ao texto, Salmo 32, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, na confissão do pecado, Davi está falando aqui, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso que, pela confissão, todo aquele que é santo orará a ti. Todo aquele que de verdade é um servo de Deus vai orar a Deus para confessar o seu pecado. Você está entendendo? A prioridade da vida de oração é a confissão dos pecados, é resolver o problema com Deus. Para quê? Para que de fato nós tenhamos relacionamento com Deus. Olha aqui o texto. Há tempo, continuando no versículo 6, há tempo de te poder achar. Eu vou orar para confessar o meu pecado para que eu consiga ter um relacionamento contigo, Senhor. Você está entendendo? Essa é a prioridade da vida de oração. É o perdão. Nós precisamos acordar para isso. Até no transbordar de muitas águas, não lhe chegarão. Você está tranquilo. Você confessou teu pecado, você resolveu o maior problema da tua vida. Sabe? Você foi reconciliado com o Senhor em Cristo. Então, se o pecado causa separação, você confessa, você passa a ter um relacionamento com o Senhor por meio do Espírito Santo. E por esse relacionamento pode acontecer o que acontecer. As águas, as muitas águas, o transbordar dessas muitas águas, não vão nos afligir. Podemos ficar tristes, em dado momento angustiados, mas nós temos o mais importante. Lembra Jesus, Lucas 11? Nós temos o principal, nós temos o Espírito Divino habitando em nós. Nós temos a presença divina em nosso coração. Você está entendendo? Continuando o texto, versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, Deus falando conosco, que não tem entendimento. Ou seja, não seja tolo,
Não seja tolo. Não seja tolo. Cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Você confia em Deus, você tropeçou, você pecou, abandona esse pecado, se arrepende, confessa ao Senhor por meio da oração e seja transformado, vive em novidade de vida. A misericórdia do Senhor vai te cercar, mas se arrepende em nome de Jesus. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. A alegria de quem é perdoado. E eu fico pasmo, perplexo, às vezes eu fico angustiado de ver muitos na igreja do Senhor nesses dias buscando um avivamento vazio, um avivamento de, se não é de oba-oba, se não é por meio de, através dos subterfúgios, fazer coisas com a expectativa de que deem certo, de uma forçação de barra, de até um empenho muito grande em algumas questões, quando na verdade, quando eu comentei com você, Atos 2,38, o Espírito Santo vem após o perdão. Atos 3,19, os tempos de refrigério da presença do Senhor vêm após o perdão. O Espírito Santo, o agir do Espírito Santo e a presença vem após o perdão. Nós lemos, também vimos aqui que a alegria, a bem-aventurança, a alegria, ela vem em quem está perdoado. Ou seja, o avivamento, a maior evidência de um avivamento é um coração quebrantado, arrependido diante de Deus. Ah, mas e o último avivamento, a igreja nos últimos dias? Pelo amor de Deus, acorda para a vida. O avivamento não será sobre todo aquele que se diz cristão, mas sobre todo coração arrependido diante de Deus. Acorda para a vida, pelo amor de Deus. Busca um avivamento por um coração quebrantado, arrependido. Não busque um avivamento por subterfúgios, por meios, por práticas devocionais, mas seja avivado a partir de um arrependimento de pecados. E isso nós precisamos urgentemente compreender. Nós temos essa necessidade de compreender. Porque, como nós vimos lá em Lucas 7, a profundidade do relacionamento, ela vem pela compreensão de um arrependimento. Mas se nem houver arrependimento, eu vou compreender? Não. Não compreendendo, não recebendo perdão, porque não houve arrependimento, eu não confessei, não fui perdoado, eu vou me relacionar com Deus em amor? Não. Você compreende? Só que, voltando lá para Mateus 6, Jesus nos ensina algo muito interessante quando ele diz, versículo 14, porque explicando o único ponto que ele explica no modelo de oração que ele nos ensinou. Porque se perdoarde aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, para que eu receba o perdão de Deus, e essa é a prioridade, é o perdão, se eu não perdoar, eu não sou perdoado. E isso é gravíssimo. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Se você não perdoar, você não será perdoado. E eu preciso meditar com você em Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia, por favor. Uma coisa é você me ouvir falar. Agora, se você puder ler, acompanhar, se você não puder ler agora, anota a referência e leia depois na sua Bíblia. Efésios 4,
versículos 31 e 32. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, eu perdoo porque eu já fui perdoado em Cristo. Você está entendendo? Colossenses 3, 12 a 13. Avança, por favor, 2 epístolas. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então a postura de um verdadeiro servo de Deus, de alguém que foi perdoado em Cristo Jesus, é não andar em gritaria, em malícia, mas é em mansidão, em humildade. Você está entendendo? É a postura do verdadeiro servo de Deus. No que depender de nós, vamos procurar ter paz com todos, sabe? E não guardar mágoa no nosso coração. E Mateus 18, 15, 35 traz uma revelação que é impactante para nós. Porque se Jesus está ensinando em Mateus 6 que eu sou perdoado, se eu perdoar, se eu tiver pendência no meu coração de amargura, mágoa, rancor, e não tiver perdoado, eu não sou perdoado, Efésios e Colossenses nos mostram que nós devemos perdoar porque já fomos perdoados, mas aqui em Mateus 18, Jesus nos ensina algo extraordinário de forma preocupante. A partir do versículo 15 de Mateus 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar, a igreja considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lembra lá de Gênesis? Depois você dá uma lida lá, você vai lembrar. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma soma astronômica. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O Senhor está falando de nós, diante do Senhor Deus. E esse entendimento de que somos nós clamando por perdão de uma dívida impagável, não dá tempo aqui de comentar com o quanto que equivaleria, mas é uma dívida assim impagável, que teríamos de viver anos que ninguém vive, quantidade de anos que ninguém vive para poder pagar essa dívida. Então,
quando o Senhor fala isso aqui, está falando da imensidão do perdão que nós recebemos. E aí continua, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. E é interessante isso aqui, Jesus mencionar isso. Nós muitas vezes não perdoamos, não é porque não conseguimos perdoar, é porque nós não queremos perdoar. Perdão não é um sentimento, mas o perdão é uma atitude, é muito diferente. Você precisa entender isso. É uma atitude que deve. Vamos ver já no versículo 35, de onde surge isso. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Ou seja, perdeu o perdão, ok? Que havia recebido de uma dívida impagável. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, do íntimo, não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando a Bíblia fala aqui do coração, ela não está dizendo que é do sentimento, ok? O coração aqui fala da sede do homem interior, do eu interior, do seu íntimo. Se você de verdade não se decidir por perdoar, você perde o perdão que você recebeu. Se eu decidir não perdoar, eu perco o perdão que eu recebi. E assim, a Bíblia é repleta de exemplos sobre perdão. Lembra, por exemplo, de José do Egito? Foi levado foi vendido, levado para o Egito, e ali foi escravo. Depois, claro, primeiro foi servo, escravo, depois foi preso, e claro que depois ele se tornou governador do Egito. Porém, ele, quando teve um encontro com os irmãos, o que aconteceu? Ele perdoou os irmãos. Entendeu que tinha propósito de Deus ali, permitindo tudo aquilo. Soberanamente, a mão ali sobre aquela história. O que dirá dizer também, por exemplo, de Estevão sendo apedrejado, orando para que aqueles que o apedrejassem fossem perdoados por Deus, enquanto ele via, contemplava o Senhor, o recebendo em honra, de pé, para o receber em honra, à destra do Pai. O que dirá do próprio Senhor Jesus, que na cruz perdoou seus algozes, orando, pedindo que o Pai não imputasse sobre eles o pecado, porque não sabiam o que estavam fazendo de verdade. O que dizer de Paulo, por exemplo? Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, prestes a morrer, a ser decapitado, havendo combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé, sabia que estava sendo oferecido como sacrifício e que o Senhor já havia reservado para ele uma coroa de justiça, não só para ele, mas para todos que amassem a vinda do Senhor. Ele ali, escrevendo a Timóteo, ele declara que ele foi deixado sozinho na audiência dele, na primeira audiência, na primeira instância da audiência, e ali havia sido livre das feras, né, dos leões, mas sabia que viria a pena capital
E aí ele declara ali muito claramente: eles me deixaram, mas tudo bem. O que dirá dos diversos ensinamentos de Jesus? O que dirá dos diversos ensinamentos dos apóstolos nas epístolas? Que dirá? Nós precisamos perdoar. Nós precisamos reconhecer que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Perdoar, no grego, a palavra traduzida como perdoares, Mateus 6, é mesmo de perdoar, ela é um termo grego, vou falar aqui da minha maneira, apiemi ou afiemi, não sei exatamente, ela significa enviar para outro lugar. Ou seja, você lembra de você enviando uma correspondência, enviando algo para alguém? Você pega aquele algo e envia. Mas também significa mandar ir embora. Não, você não só envia, como você mandou embora, vai embora. Mas também é deixar ir, é deixar para lá. Vai, deixa ir. Deixa as ofensas, as mágoas irem. Mas também é abandonar deliberadamente. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos liberar o perdão. Só que esse perdão partir do coração, do nosso íntimo, ele não vem de nós. Ele vem de Deus. Nós precisamos buscar isso em Deus. Nós vemos pesquisas universitárias, inclusive, mostrando que o perdão incondicional, quando não tem o pedido de desculpa, você perdoa mesmo sem o ofensor te pedir desculpa, ele proporciona um tempo de vida maior. Pesquisas em relação a isso. Pesquisas também mostram alguns benefícios, por exemplo, na vida emocional, quando o nervosismo, a ansiedade e a depressão diminuem, o estresse. Na saúde física, por exemplo, a melhora da qualidade do sono, o aumento da disposição física, o cuidado do coração, o cuidado cardiovascular acontece porque tem uma regulação da pressão arterial e além da melhora do sistema imunológico. Por que será que muitas pessoas adoecem sem nenhuma causa física aparente? Nenhuma causa aparente. Você está entendendo? Além da perspectiva interna, nos ajuda a perdoar a nós mesmos. Quantas pessoas já confessaram pecado ao Senhor, se arrependeram, confessaram, abandonaram, mas não se sentem perdoadas. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa por não ter a intenção de perdoar, não prioriza isso, não busca isso, não perdoa, ela não consegue dimensionar a importância disso, que isso tem. Então, se ela não consegue perdoar, ela não consegue se sentir muitas vezes perdoada. Além do perdão, ele traz um fortalecimento para o relacionamento. Imagina, eu posso testemunhar, por exemplo, do meu relacionamento com minha esposa ter sido muito fortalecido quando ela me perdoou em situações, ainda na época do noivado, quando tinha de tudo para que, na verdade, hoje nós não fôssemos casados, não tivéssemos a nossa família. Mas o perdão dela fortaleceu o nosso relacionamento. E cada vez que ou eu a perdoo por algo que ela faça, ou que ela me perdoe, nosso casamento ele vai sendo cada vez mais sendo fortalecido, solidificado nesse nível de confiança, sabe, de cumplicidade, de parceria. Quantas vezes um amigo que você tem, teu relacionamento com ele foi fortalecido quando vocês se perdoaram? Quantas vezes
na sua família, seus pais. O Senhor me trouxe aqui à mente pais, filhos e pais. Você não está perdoando. Você está com rancor no teu coração. Você precisa liberar perdão para que esse relacionamento que está se enfraquecendo, ele possa parar esse enfraquecimento, mas ser fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Você precisa buscar perdoar. Essa capacitação vem de Deus. Mas como priorizar o perdão na vida de oração? Como priorizar? Eu vejo isso Jesus ensinando a partir do versículo 5 de Mateus 6, por exemplo. Quando o Senhor diz, e quando orares, e depois no versículo 6, mas tu quando orares, eu vejo que nós precisamos, para que nós priorizemos o perdão na oração, é orarmos com regularidade. Jesus não disse se orares, mas disse quando, porque ele espera que a nossa vida de oração seja regular. Mas em segundo lugar, nós devemos orar com prazer. Quando o texto fala, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, o prazer do hipócrita é orar para ser visto. Mas Jesus, ele faz um contraponto. Quando ele fala, mas tu, não sendo hipócrita, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Porque enquanto o prazer do hipócrita é orar para ser visto, o nosso prazer deve ser a própria oração. É termos uma vida de oração. Jesus não anulou que deve-se haver prazer na oração. Ele está dizendo como deve ser esse nosso prazer. Você está entendendo? Terceiro, eu vejo que nós devemos orar com pessoalidade, porque nós somos indivíduos. Como o Senhor fala, mas tu quando orares, entra no teu aposento, no versículo 6, no teu aposento, no teu quarto. É diferente de na tua casa, é no teu aposento, é algo mais restrito, você está entendendo? Então, se nós somos indivíduos, nós devemos orar com pessoalidade. Mas vemos também, em quarto, que devemos orar com privacidade, porque Jesus declara, e fechando a tua porta. Não é só entrar no teu espaço pessoal, mas feche a porta para que você não seja incomodado, importunado. É algo de privacidade. Em quinto, devemos orar com intimidade, porque Jesus diz, ora a teu Pai. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos compreender que Jesus, o Filho unigênito, foi enviado para a nossa redenção e para nos dar acesso ao Pai, para que sejamos feitos também filhos de Deus por meio da fé em Jesus. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, indicando que foi rasgado pelo próprio Deus, mostrando que hoje nós temos acesso ao Santíssimo, ao Santo dos Santos, por meio do nosso eterno sumo sacerdote, Jesus Cristo, que verteu o seu sangue precioso, fazendo expiação pelos nossos pecados, permitindo que nós tenhamos acesso ao Santo dos Santos, algo que, a exemplo do tabernáculo no templo, somente o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados, inclusive aspergindo o sangue de um sacrifício, poderia ter acesso. Hoje você e eu temos esse acesso, nós podemos entrar com ousadia, com intrepidez diante da presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho conquistado pelo sacrifício de Jesus. Você compreende? Nós precisamos orar com intimidade, mas também orarmos com fé. Em sexto, porque Jesus fala, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Quando a gente olha aqui em secreto,
Não é que por eu entrar no meu aposento e fechar a porta, Deus ali vai aparecer. Não é que Deus está escondido ali no quarto de porta fechada e por isso ele está em secreto. Mas na verdade é nesse secreto da intimidade, no secreto do coração, do nosso coração. Não estamos falando com ele não publicamente, não que não possamos orar publicamente, tá? Mas esse modelo de oração que Jesus ensinou, que precisa ser do nosso devocional diário, não é que Deus está escondido num local onde ninguém vê e nós o encontramos ao entrarmos no nosso aposento e fechar a porta. Não. É porque ele está no nosso íntimo. E pela fé nós nos relacionamos com ele. Em sétimo, nós precisamos orar com objetividade. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é por muito falar, não é usar de vãs repetições, mas sermos objetivos, termos foco, não enrolarmos, nós sermos simples, diretos na oração. Em oitavo, nós devemos orar com sinceridade, porque quando Jesus fala no versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe. Nós estamos orando a quem sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Se ele é onisciente e presciente também, como é que eu vou querer esconder algo dele? Eu preciso chegar para ele e falar: Deus, está aqui, estou confessando ao Senhor. Eu estou apresentando a minha vida diante de ti. Então precisamos ser sinceros, não colocarmos uma máscara, passarmos um verniz, mas em sinceridade, sem fingimento, orarmos ao Senhor. Em nono, nós devemos orar com necessidade. Veja bem, não é orar por aquilo que precisarmos do Senhor. Ou pede, 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 pede. Não é isso, não é esse o sentido. Mas Jesus está dizendo aqui, no mesmo versículo 8, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. Jesus poderia ter falado que o vosso Pai sabe o que vocês desejam. Mas ele disse o que é necessário. Claro que Deus sabe aquilo que nós desejamos. Porém, Jesus quis dizer que a prioridade é aquilo que nós precisamos, necessitamos. Lembra de Lucas 11? O que mais nós precisamos é o Espírito Santo. É o relacionamento com Deus por meio do seu Espírito. É Cristo habitando em nossas vidas. Você está entendendo? É nós frutificarmos do Espírito. É nós andarmos em Espírito. É nós vivermos em Espírito. É nós vivermos para a glória de Deus. Isso é o mais necessário. Então nós devemos orar, não orar por orar, mas orar porque nós necessitamos. Nós necessitamos desse relacionamento com Deus. Você está entendendo? Então eu preciso orar, você precisa orar com essa necessidade. Mas nós também devemos orar com base bíblica. Porque no versículo 9, quando Jesus diz, portanto, vós orareis assim, ele deixou um modelo de oração. Em vários outros textos, Jesus nos ensina sobre oração. Em vários outros textos, nós vemos Jesus orando, aprendemos com ele, somos inspirados por ele, por exemplo do Senhor. Em vários textos na palavra, nós aprendemos a respeito da vida de oração, no Antigo Testamento e principalmente na Nova Aliança. Vários textos. Então, precisamos orar segundo esse padrão. Então, primeiro, como orar com prioridade no perdão, na vida de oração? Com regularidade, com prazer na vida de oração, com pessoalidade, somos indivíduos, com privacidade, com intimidade, com fé, com objetividade, com sinceridade, com necessidade
e com base bíblica. Então, nós precisamos compreender, como Jesus fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O Senhor estava mostrando para nós que essa é a prioridade da vida de oração. Nós precisamos compreender que a prioridade na vida de oração é o perdão que vem de Deus, nos perdoando, nos proporcionando um relacionamento pessoal com Ele e nos capacitando a perdoar do íntimo do coração e assim validando o perdão dele, para que nós tenhamos um verdadeiro relacionamento com o Senhor por meio do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Pai, a exposição dessa reflexão e rogo ao Teu Santo Espírito que vá ao profundo, Pai, de cada coração, mostrando a realidade, a importância, Pai, de priorizarmos a questão do perdão, Pai, na nossa vida de oração. Nós temos necessidades, ó Pai, nós temos expectativas, nós temos aflições, nós temos tantas situações que ocorrem conosco. Mas, se nós somos gratos porque o Senhor nos amou primeiro, se somos gratos porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, ó Pai, nós precisamos andar com o coração sincero, quebrantado diante de Ti, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo quando tropeçamos, reconhecendo o nosso pecado e clamando a Ti por perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a confessar nominalmente o pecado. E ajuda-nos também, Pai, capacita-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Senhor, ensina-nos, ajuda-nos pelo Teu Espírito. Que todos nós queiramos, ó Pai, perdoar do íntimo do coração e que, sendo isso uma prioridade na nossa vida de oração, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre nós, que os tempos de refrigério venham pela Tua presença, que o nosso relacionamento se aprofunde em intimidade ao nós compreendermos que o Senhor nos amou primeiro e a grandiosidade do perdão nos leva a Te amar de todo o coração, alma, entendimento, força. Senhor, nos ajuda a compreendermos, ó Pai, que a alegria vem, Pai, quando nós confessamos a Ti os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a perdoarmos, porque se não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. Ajuda-nos a perdoar, porque já fomos perdoados. E ajuda-nos a perdoar, Pai, para que não percamos o perdão. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos de maneira que o Senhor seja glorificado. Ajuda-nos, Pai, a orarmos com regularidade. Ajuda-nos, Senhor, a nós orarmos, Senhor, com pessoalidade, com prazer, com privacidade, com intimidade, Pai. Ajuda-nos, Pai, a nós orarmos também com sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, a nós orarmos com objetividade. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos também com necessidade. E ajuda-nos também a orarmos, ó Pai, com base bíblica. Que essa palavra fique selada no coração de cada um e traga o desdobramento, Pai, a aplicação prática para cada um, conforme o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso ao perdão de Deus na sua vida.